Talvez você possa não vê-lo, mas tenha certeza que quando você abrir aí essa palavra de Deus na sua mão, ou até no seu celular, é o Senhor falando com você, é a palavra diretamente do Senhor se revelando a você. Então o Senhor se faz presente aqui nesse local, tá certo? A palavra do Senhor diz o seguinte: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem, faça-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois a mente dividida e é instável, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Do 12 ao 15, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Nunca se deixem enganar, meus amados irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nosso desejo é que o Senhor aplique ao nosso coração aquilo que Tu queres. Fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, começando a falar sobre essa carta, eu quero primeiro dizer a você quem é Tiago. Quem foi Tiago? Existem vários homens chamados Tiago e mencionados no Novo Testamento, mas a tradição confiável atribui esse livro a um Tiago chamado Justo, que é irmão de Jesus e irmão de Judas, que liderou a igreja em Jerusalém. O escritor desta carta é o mesmo Tiago que recebeu uma aparição especial de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 15, 7. Esta provavelmente foi a causa da sua conversão, ou seja, Tiago aparece para ele e automaticamente Jesus aparece para ele e ele é convertido. Tá certo? Por isso que ele é chamado de apóstolo, porque apóstolos eram aqueles que teve a aparição do mestre, tá certo? Então vejam, esse Tiago, quando ele seguiu Jesus, ele seguiu com uma grande devoção. Uma história antiga da igreja diz que Tiago era um homem de oração, que seus joelhos tinham calos grandes e grossos, de tanto ele ficar de joelho perseverando pela igreja do Senhor. Também diz que Tiago foi martirizado em Jerusalém, ao ser empurrado de um ponto alto de um templo. No entanto, a queda não matou Tiago. O que matou foi quando eles foram ver se Tiago realmente estava morto. Ele não estava, eles espancaram Tiago até a morte. Tá certo? Esse é o Tiago, o irmão de Jesus, que escreve essa epístola. E ele começa a sua carta, se vocês deixam a Bíblia aberta aí no verso 1, ele diz assim: eu, Tiago, escravo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e é interessante saber disso, porque esse Tiago, ele era irmão de Jesus, mas ele não começa dizendo, eu sou Tiago, irmão de Jesus. Interessante, né? Porque ele poderia muito bem dizer, eu sou Tiago, irmão de Jesus, e isso já deixaria com que os outros dessem uma relevância maior a ele, porque pensa só, eu sou irmão do mestre, mas ele não começa assim, ele começa dizendo, eu, Tiago, escravo de Deus. Escravo ou servo na sua versão pode ter servo, é uma palavra importante, porque ela no grego quer dizer doulos. E provavelmente escravo, na Bíblia, quando você vê essa palavra, significa que ele não tinha poder sobre a sua vida.
Quando ele se intitula escravo de alguém, era alguém que mandava nele, alguém era seu dono. Vocês já estudaram que a escravidão não tinha muito poder próprio, era dominado por alguém. Então, Tiago aqui está dizendo, eu sou escravo de Deus, primeiro ponto. E segundo, ele diz, e servo do Senhor Jesus Cristo. Ele considerava Jesus como Deus. Por isso que ele começa a sua carta dizendo, eu sou Tiago, escravo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando em nome de mim mesmo, estou falando em nome daquele que é o meu dono, o meu Senhor, o meu mestre, Jesus. E por que é bom a gente entender isso aqui? Porque Tiago escreve a 12 tribos. Ele começa também dizendo, escreva as 12 tribos. As 12 tribos que Tiago diz aí, é uma figura de linguagem judaica, que às vezes se refere ao povo judeu como um todo. É como se Tiago estivesse dizendo assim, eu estou escrevendo aqui a primeira igreja batista de Aracaju. Só que ele abriu o leque e diz, eu estou escrevendo a todo o povo judeu. Mas para não dizer isso, eu estou dizendo as 12 tribos. Por quê? Porque o povo judeu era fracionado nas 12 tribos de Israel, que você sabe muito bem disso. Então é como se ele estivesse falando de um todo. Eu estou escrevendo para vocês. É como se eu estou falando para vocês aqui agora, vocês estão me vendo, me ouvindo, eu estou falando diretamente a vocês. Então, prestem atenção. Tiago está falando isso para o povo, começa a prestar atenção, porque eu vou falar agora coisas diretas para você. Coisas que vai tocar naquilo que você vive, naquilo que você faz. Tá certo? Agora, o conceito das 12 tribos que nós lemos aí, entre o povo judeu era muito forte. Embora eles não vivessem mais nas clãs do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era fracionado nas 12 tribos de Israel, lembram? Todo mundo vivia dentro da sua clã. Agora não mais, eles viviam assim, todo mundo vivia junto. Obviamente que ainda havia uma separação entre o gentio e o judeu, mas de forma velada. Mas Tiago agora está escrevendo a todo mundo, ou seja, ele está dizendo, vocês agora são parte de uma só família. Estou escrevendo a todo mundo sem distinção, certo? Agora, ele diz o seguinte, eu escrevo as 12 tribos que estão espalhadas pelo mundo. Estão espalhadas pelo mundo. E nesta época, o povo judeu estava espalhado por todo o mundo e havia uma presença cristã entre a maioria das comunidades judaicas. Eu não sei quantos de vocês participaram da nossa EBD, acredito que quase todos do livro de Atos, nós estudamos Atos 2, Pentecostes. Acontece lá a pregação de Pedro, muitos se convertem, depois voltam para a sua região. Muitos daqueles eram judeus, então leva a tradição cristã à sua região, leva ao mundo a mensagem do Evangelho. Só que como é que eles iam viver se não tem ninguém que orientasse ele? Então Tiago diz o seguinte, agora eu vou escrever a esse povo, que está no mundo espalhado, para saber viver da forma que tem que ser vivida. Hoje é muito fácil você ser cristão. De coração, é muito fácil você ser cristão, porque você tem um livro aí na sua mão, no seu celular aberto, para que você viva as regras do jogo. Tem uma regra para seguir, o jogo está na sua mão, você vive ou não, mas aí são outros 500, a regra está na sua mão, naquele tempo não. Por isso que a gente costuma olhar para aquele povo e dizer, puxa vida, como é que eles viviam? Naquele tempo não tinha muita instrução, gente, era todo mundo tateando, era todo mundo sendo velado. Aí Tiago diz, epa, ninguém agora vai viver sem orientações, eu vou orientar vocês. Eu, como escravo do Senhor, servo de Jesus Cristo, vou instruir a vocês como viver a fé de vocês de forma genuína. E aqui, gente, os comentaristas estudiosos dizem que essa carta ela foi escrita por volta de 44 a 48 depois de Cristo. Uma vez que esta epístola foi escrita para o corpo de cristãos que existia naquela época, ela também se aplica a mim e a você hoje. Por isso que eu quero estudar com vocês esse ano, por isso que eu quero sentar também e beber esse ano, de uma carta tão valiosa que foi escrita diretamente para você. A carta de Tiago, se você acha que nenhuma carta na Bíblia foi direcionada a você, pode ter certeza que a epístola de Tiago foi diretamente feita para você, para mim. Por isso que nós vamos imergir agora numa aventura muito legal sobre essa epístola, que tanto fala ao nosso coração. Essa epístola de Tiago ecoa os ensinamentos de Jesus. Olha que interessante, nós estamos estudando o Sermão da Montanha, na classe de jovens. E no livro de Tiago, na epístola de Tiago, há pelo menos 15 citações do Sermão do Monte.
de forma velada, que nós vamos ver também. Interessante, né? Quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente vai vendo que tudo na Bíblia há um porquê e para quê. Tudo há uma ligação nos ensinamentos de Jesus. E como eu falei, aqui há muita objetividade. Nós vamos ser práticos e diretos com vocês, para não ficar também rodeando, tá certo? Então, meus queridos, aqui eu fiz um panorama geral da carta. Quem escreveu, o ano que escreveu, para quem escreveu. Agora eu entro no texto. E a primeira questão do texto é falar sobre provação e tentação. Tentação e provação são dois tipos de testes diferentes, certo? Mas com propósitos e natureza distintas. Olha que interessante. É por isso que nós precisamos entender qual é a diferença entre provação e tentação, para não confundirmos uma coisa com a outra, tá certo? Alguns cristãos não conseguem identificar a diferença de ser provado e ser tentado, acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque Tiago afirma para mim e para você de forma muito segura que a principal diferença entre tentação e provação é a origem de cada uma. Vê só, a tentação ela provém da própria corrupção humana e também de Satanás. O que significa isso? Às vezes a tentação não vem só do maligno não, vem dos seus desejos que você tem aí, enrustido dentro de você. E eu vinha conversando isso recentemente com meu sogro, eu vinha conversando isso recentemente com alguns jovens daqui da igreja, que talvez o que nos difere de um animal irracional é o que fazemos com os nossos desejos. Aquele que é animal irracional não tem como controlar alguma coisa, ele é irracional, ele age de forma às vezes maluca, mas você controla os seus desejos, você controla os seus impulsos. E aqui Tiago está dizendo que muitas das vezes os seus impulsos, os seus desejos fazem com que você caia em tentação. Aí também entra o inimigo, porque o Satanás, o seu adversário, o meu adversário, sabe exatamente onde nos pegar, e às vezes ele entra como uma brecha. Agora, Tiago diz que cada um é tentado quando atraído e seduzidos por seus próprios desejos. O diabo nunca tenta ninguém além daquilo que você já demonstrou uma certa fraqueza para ser tentado. Você tem desejo para alguma coisa, mas às vezes você acha que é tão forte e você abre algumas lacunas para que ele faça algum estrago na sua vida. Então, tentação provém do seu desejo humano e do inimigo. E provação, pastor? Provação, ela vem de Deus. A provação, ela vem diretamente do Senhor. O Senhor frequentemente, corriqueiramente, quase que diariamente, Ele testa o seu povo, o submetendo a provações. Provações. A diferença entre provação e tentação pode ser percebida através dos propósitos diferentes. A tentação vem para fazer você cair, e a provação vem para fortalecer a sua fé. Dois propósitos totalmente diferentes. Você é tentado pelo inimigo e você é tentado pelos seus desejos para que você caia e se afaste dos caminhos do Senhor. Mas você é provado por Deus para fortalecer a sua fé. Paulinho. Interessante, né? E o Senhor sempre nos prova. Porque o texto que lemos é que diz que cada vez que a nossa fé é provada, ou seja, cada vez que temos provações, nós temos a chance de crescer um pouco mais em perseverança no Senhor. E aí, meus irmãos, o objetivo da tentação, grave bem isso, o objetivo da tentação sempre é destruir o homem. Sempre, a tentação vai vir sobre você, sempre vai ser para lhe destruir. Por outro lado, a provação, ela fortalece espiritualmente o cristão. A provação serve para nos fortalecer. É por isso que algumas vezes eu entendo você, eu lhe entendo. Falei aqui antes de começar essa mensagem. Tem dias que não dá. Tem dias que o coração fica mal, tem dias que o nosso espírito está abatido. Tem dias que nós não estamos tão entusiasmados para vir aqui. Pô, que legal ver isso aqui repleto.
Talvez hoje fosse um dia que, se a gente estivesse na Pibinha, não desse, pela quantidade de gente. Isso aqui não foi planejado, era para estarmos na Pibinha, mas talvez não desse hoje pela quantidade de gente. Mas tem gente que não está aqui, que deveria estar, o nosso coração às vezes não quer estar aqui, nós somos convidados por alguém, a gente vem porque queremos beber de alguma fonte, às vezes a gente não está bem, mas o Senhor nos prova, porque mesmo quando não estamos bem, e nós vamos ao encontro do Senhor, Ele fortalece a nossa fé. Talvez aqui é a chave que nós precisamos entender. Eu não estou bem, tudo bem, mas o Espírito Santo abraça você. Ele fortalece a sua fé. Então, meus irmãos, essa provação, ela vem para amadurecer o nosso caráter cristão, para capacitar o cristão diante dos problemas e para nos aproximá-lo de Deus. Então, para a gente ir para o texto, provação e tentação, tentado, eu sou tentado pelos meus próprios desejos e por Satanás, eu sou provado pelo Senhor, para fortalecer a minha fé. E aí, entrando no texto, Tiago vai escrever o verso de 2 a 4, dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Para Tiago, as provações na vida do crente são inevitáveis. Inevitáveis. Então, assim, preciso lhe dizer, eu sei muito bem disso, mas talvez você ainda não, mas preciso lhe dizer, você vai ser provado muito pelo Senhor. Muito. Até você achar dizendo que não vai conseguir, mas vai. O Senhor provando você. O Senhor provando você. Sabe por quê? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele prova a todos indistintamente, para que nós o vejamos na provação. E meus irmãos, podemos considerar um motivo de grande alegria quando estamos em meio a provações. Como ser alegre sendo provado por Deus e passar por momentos de dificuldade e perseverança e aflição? Como ser alegre dessa forma? Como? Eu não vou mentir que eu já fiz essa pergunta ao Senhor. Como ver alegria em tempos de angústia? Como? Às vezes a vontade é, como eu disse aqui no início, é não vir. É não fazer. Como ver alegria diante de situações que se apresentam diante de nós, que a gente diz: Senhor, eu não tenho forças para isso. Como viver uma vida cristã alegre, sendo atribulado quase todos os dias, para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor? Como? Talvez pareça uma pergunta que não tenha resposta, mas tem resposta. A resposta se dá porque quando estamos em meio a provações, o Senhor produz em nós algo chamado paciência. E muitos acham que ter paciência é algo que o Senhor nos deu e não. Paciência é algo que nós precisamos pedir ao Senhor diariamente. Diariamente. Porque paciência na Bíblia não tem nada a ver com você entrar na fila de um banco, ou ficar numa sala de um médico esperando, e talvez o médico demora 1 ou 2 horas. Não tem nada a ver com isso. Não é esse tipo de paciência não na Bíblia. Paciência na Bíblia, a palavra grega para paciência na Bíblia, hipomone, vem de estar sobre, permanecer sobre. O que significa isso? É como se você tivesse a imagem de alguém sob uma carga pesada sobre ele, e ele optando ficar lá, em vez de escapar. Um comentarista grego e teólogo famoso, britânico, chamado Oesterley, ele disse que a paciência, esse tipo de paciência, ela é descrevida como um estado de espírito que perdura. Ou seja, é uma paciência que talvez ela não vai ter fim,
porque também você não sabe o dia que a provação vai acabar. Quem disse a você que a sua provação vai durar um dia? Quem disse a você que a sua provação vai durar um mês? Nós não sabemos quando ela vai acabar. Agora, o Senhor, Ele é tão gracioso que em tempo de provação, Ele nos concede paciência. Uma paciência que perdura. Uma paciência que nos faz respirar de vez em quando. Sabe quando você está no meio de um desespero, ou você deseja a palavra de alguém para mudar de vida, para poder sair daquele estado que você se encontra, e alguém vem com uma palavra sobre você, ou uma canção vem sobre você, e é como se o Espírito Santo, paciência, vamos mais em frente, vamos em frente, vamos em frente. E aí, como ser alegre nesse tempo? É porque nós precisamos saber que a fé, ela é testada por meio de provações. Mas ela não é produzida nas provações. Ela é testada e não produzida. Porque quem produz a fé é só o Senhor no seu coração. Só quem pode te dar fé é o Senhor. E sabe quando Ele pode te dar? Todos os dias. Quando você acorda e pede ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Porque às vezes nós precisamos realmente que a nossa fé seja aumentada. Ah, como precisamos. Como precisamos disso. Agora, as provações, elas revelam a fé que temos. Porque veja só, não porque Deus não saiba o tamanho da nossa fé, mas para que a nossa fé seja evidente para nós e para os que estão à nossa volta. Se a sua fé não for externalizada aos que estão à sua volta, o próprio Tiago, mais à frente no capítulo 4, vai dizer que a sua fé para nada serve. Ela é uma fé morta. Se a sua fé não for uma fé que produz transformação, de nada serve. Ela só serve para você. E olhe lá. Por que eu estou querendo dizer isso para você, meus irmãos? Porque, note bem em nome de Jesus. A Bíblia em Tiago que nós lemos diz que a nossa fé, ela é testada. Se ela é testada, é algo que nós temos já. Agora, isso mostra que a fé, ela é importante e preciosa. Sabe por quê? Porque somente coisas preciosas são testadas completamente, de maneira plena, pelo Senhor. O grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse que a fé é tão vital para a salvação, quanto o coração é vital para o corpo. Portanto, os dardos do inimigo visam principalmente diminuir a sua fé. Porque quando você diminui a fé, porque talvez quando a sua fé seja enfraquecida, quando você talvez não tenha mais força, ânimo para abrir uma palavra de Deus, para ir estar em comunhão com os irmãos, para orar diante do Senhor, ou até mesmo passar pelas provações, exercendo a sua fé, o inimigo tem quase certeza que ele ganhou a batalha, porque você não vai ter força nenhuma para lutar contra ele. É por isso que ele ataca a principal coisa que pode fazer com que você seja fortalecido no Senhor, que é a sua fé, a minha fé. É por isso que o Tiago vai dizer: meus irmãos, cada vez que a sua fé é testada, ela é provada, você tem a chance de crescer um pouco mais. E aí, meus irmãos, as provações não produzem fé, mas quando as provações são recebidas com fé, ela produz paciência. No entanto, a paciência, ó que interessante, a fé quando é testada e nós respondemos, produz paciência. Porém, no entanto, a paciência não é inevitavelmente produzida em tempos de provação. Sabe por quê? Porque se nas dificuldades, você receber essas dificuldades com descrença e resmungo, o seu coração vai produzir amargura e desânimo. Agora, se você for provado diante do Senhor, e você considera isso motivo de grande alegria, a sua fé ela consegue ser aumentada um pouco mais.
Então, queridos, considerar um motivo de grande alegria, a provação é a resposta da fé num tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, o que é que eu quero dizer isso para vocês? As provações, elas podem provar uma obra maravilhosa de Deus em nós. Por isso que quando você for provado, você pode me perguntar, mas pastor, o que é a provação? Sabe quando você está num deserto e você acha que todo mundo virou as costas para você e o Senhor não consegue mais ouvir você? O Senhor não consegue mais para você, para mim. O Senhor não consegue atender os desejos do seu coração, porque você acha que é tão bonzinho que Ele tem que atender o seu desejo. Você ora a Ele com tanta fé que você diz, oh meu Deus, eu preciso. Mas o Senhor, Ele não atende. Você acha que isso é provação. Provação é quando você está no deserto e no seu coração, diante do Senhor, você está fazendo tudo bem. Você vai à igreja, você lê a palavra, você ora, você contribui, você ajuda o órfão e a viúva, você está fazendo tudo bem. Mas mesmo assim, ainda algumas lutas vêm sobre você. Aí vem umas provações e você começa a fazer igual a Jó. Opa! O que é que está acontecendo? Eu estou oferecendo sacrifício, como Jó. Eu estou orando pelos meus filhos, orando pela minha família, como Jó. Eu estou fazendo tudo isso. Mas o Senhor vem e leva um ente querido de mim. Mas o Senhor vem e tira talvez o meu emprego. O Senhor vem e tira alguma coisa para ver o seguinte, até onde vai a sua fé diante do Senhor? Então você é provado diante dele. E essa provação faz com que a sua fé seja ainda mais fortalecida. E quando você é tentado, para que não reste dúvida, quando você começa a olhar de forma diferente para aquele homem ou aquela mulher, quando você é tentado a pegar algo que não é seu, o seu coração pede por aquilo, o seu desejo está sendo de buscar aquilo, de pegar aquilo de forma ilícita, de fazer algo de forma ilícita, e você vai lá e cede e rompe. Você foi tentado e caiu. A diferença da provação, eu já expliquei, talvez tudo está indo bem, mas chega um momento que parece que desaba o chão, e do nada tudo vai mal. Meu Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor provando você. E a sua fé ela precisa ser fortalecida diariamente. Meu irmão, minha irmã, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, como é difícil ser provado pelo Senhor. Como é difícil. Agora, aqueles que são testados, são provados pelo Senhor, saem da provação fortalecido pela graça de Deus. Sai fortalecido, como dizia o irmão Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. E nós atravessamos o rio. Essa é a diferença. Nós atravessamos o rio com o Senhor. Então, meus irmãos, esse texto, do verso de 2 a 4, deixa claro para mim e para você que quando nós fomos provados pelo Senhor, sejamos alegres por isso, porque é aí que a nossa fé tem o poder de aumentar um pouco mais. Mas ele continua, e do verso 5 ao verso 8, ele diz o seguinte: se algum de vocês pedir sabedoria, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, faça-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Conhece alguém que é instável? Conheço alguns. Conheço alguns. E aí o pessoal pode dizer assim, mas como instável? No início, quando você sai no ensino médio, é normal você... A instabilidade que eu estou falando não é essa não. É normal você nem saber o que vai fazer ainda. Normal. Se disseram para você que não é normal, mentiram, é normal. Você não sabe se você quer ser médico, engenheiro, advogado. Você não sabe se você vai ser missionário na África do Sul ou na Irlanda. Você não sabe se vai estudar aqui ou acolá. Você não sabe de nada. E você está tateando ainda. Não estou falando dessa instabilidade. Mas tem caba velho. 25, 30 anos, 40.
que é tão instável emocionalmente, psicologicamente, que você olha e diz: meu Deus, o que será desse futuro dessa pessoa? Tiago vai tratar essa pessoa como águas do mar. É uma pessoa duvidosa. Ela não consegue ter firmeza e clareza de nada. Tudo é duvidoso. Você vai fazer isso aqui? Não, eu não sei se isso vai dar certo. Não, eu prefiro ficar aqui, eu não sei se aquilo vai dar certo. Claro, você não tentou ainda, como é que você vai saber? Você nem pesquisou, você sequer viveu ou conversou com alguém que já vivenciou aquela coisa. Agora, Tiago vai dizer isso aí, e essas provações que Tiago fala, que nós devemos buscar a sabedoria do Senhor, elas nos levam a refletir que eu e você precisamos todos os dias buscar sabedoria no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes não sabemos que precisamos de sabedoria até um momento de dificuldade. Sabe quando você tem que decidir alguma coisa e você não sabe para onde ir, diante de Deus, e você diz: Senhor, me dá discernimento, sabedoria nessa hora. É disso que Tiago está falando aqui. Não são das decisões fáceis. Na verdade, eu tenho uma tese comigo que nenhuma decisão é fácil, por mais que você ache fácil. Porque toda decisão, ela requer uma consequência. Toda decisão, ela requer uma consequência, seja boa ou ruim. Então, toda tomada de decisão tem que ser com cautela. Calma. Calma. Ah, eu vou namorar com alguém. Calma. Calma, pelo amor de Deus. Calma, analisa o sujeito e a sujeita por completo. Eu vou casar com alguém, tenha calma, em nome de Jesus. Mas tenha calma, analise direito. Porque Tiago está dizendo que se você toma uma decisão de forma instável, você vai pagar um preço muito caro. Tenha calma. Ah, eu vou cursar aquele curso porque é o sonho de meus pais. Tenha calma. Pense bem, coloque diante do Senhor. Mas eu e você temos a mania de decidir tudo do nosso jeitinho. E sabe o que é mais interessante para os pastores? É que toda vez que você toma uma decisão errada, você depois bate na porta do gabinete. Olha eu. Não era aquilo não. Dá vontade às vezes de rir. Já sabia que ia dar ruim. Mas a gente não pode decidir por vocês. Simplesmente pelo fato que não espera, não analisa, não pede sabedoria ao Senhor. E olha que interessante o que Tiago vai dizer. Toda sabedoria, ela vem do Senhor. Você não é sábio em nenhuma hipótese. Pelo contrário, se você for decidir algo baseado no que você acredita que é inteligente, coitado de você. Se eu for decidir achando que tudo que eu estou decidindo é bom para mim, para minha família, coitado de nós. Toda a sabedoria, ela vem do Senhor. Tem um teólogo metodista britânico, erudito bíblico, chamado Clarke, que ele diz o seguinte: Adam Clarke, o homem que não está totalmente convencido de que, se pedir a Deus, receberá, assemelha-se a uma onda do mar. Ele está em um estado de agitação contínua, impulsionado pelo vento e sacudido, ora pela esperança e ora pelo desespero. Tem alguns momentos que você está esperançoso, vai dar certo, puxa vida, e daqui a pouco você está frustrado. Meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, não era isso. Então você fica entre a esperança e o desespero, simplesmente porque você não analisou a situação. E aí, uma onda do mar, como o texto vai dizer que nós acabamos de ler, uma onda do mar é a descrição adequada de alguém que é impedido pela incredulidade e pelas dúvidas desnecessárias. Porque veja só, uma onda, ela não tem descanso, assim como o duvidoso. Aquele que duvida de quase tudo, ele fica com o coração tão inquieto e a mente não consegue parar, porque ele não tem certeza de quase nada. Então ele fica que nem uma onda, para lá e para cá. Ele não tem descanso, ele não consegue descansar. Uma onda do mar, ela é instável, assim como o duvidoso, ele não consegue ter clareza de nada.
Uma onda do mar, ela é impulsionada pelos ventos. O texto vai falar sobre isso, assim como o duvidoso. Uma onda do mar é capaz de grande destruição, assim como o duvidoso. Sabe por quê? A onda do mar, obviamente, pode causar um tsunami, e a gente já viu os estragos naturais que esse efeito pode trazer. E o duvidoso também pode trazer estragos enormes para a sua vida, pelas decisões que ele toma de forma precipitada. E eu vou dizer um negócio para vocês aqui, em nome de Jesus. Cuidado. Cuidado. Vou falar de púlpito, para depois talvez não ter que falar de gabinete, mas se for preciso, fala também. Cuidado com todas as decisões que você for tomar relacionada à sua vida futura. Seja ela amorosa, seja ela profissional, seja ela familiar. Cuidado, em nome de Jesus. O efeito que isso aqui pode causar no futuro, vocês não têm ideia do que é. Ideia do que é. Então, Tiago está dizendo para mim e para você, diante da provação, peça sabedoria ao Senhor. Sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. Senhor, me clareia para que eu tome uma decisão realmente e seja uma decisão boa diante do Senhor. Não espere uma iluminação caindo do céu, dentro de um âmbito, dizendo, olha, a decisão que você tem que tomar é essa. Glória a Deus, porque a soberania divina está sobre tudo, mas Ele deu responsabilidade humanas. E você precisa tomar as suas próprias decisões. E são as suas decisões que formam você. Sabe por que são as suas decisões? Quem disse que um dia você ia ser médico? Você que decidiu. Quem disse que um dia você ia ser funcionário público? Quem disse que um dia você vai ser advogado, engenheiro? Quem disse que um dia você vai ser empresário, contador, juiz, pastor, missionário? Quem disse? Você decidiu. Quem disse que você ia ser CLTista? Você decidiu. São escolhas que você decidiu e está tudo bem. Está tudo bem. Portanto, que o Senhor vá à frente de todas as coisas. Que o Senhor molde o seu coração. E que o Senhor te dê sabedoria para você seguir essa vida que você está vivendo, aonde você está inserido. Tá certo? Então, querido, nas provações nós precisamos mais de sabedoria do que de conhecimento. Olha que interessante. Nas provações nós precisamos mais de sabedoria do que de conhecimento. Sabe por quê? Porque o conhecimento é uma informação bruta, mas a sabedoria sabe o momento certo de agir e de se fazer presente. Você tem um conhecimento sobre a sua área, você domina, mas tem algumas ocasiões que você precisa de sabedoria para poder lidar. Às vezes não é o conhecimento, é a sabedoria que você precisa. Então, para receber sabedoria, o que é que eu e você precisamos fazer? Pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor. Simplesmente peça a Deus que dá sabedoria generosamente, livremente, sem desprezar o nosso pedido. E o nosso pedido de sabedoria deve ser feito como qualquer outro pedido, para qualquer outra coisa. Sabe como? Com fé. Com fé. E venhamos e convenhamos aqui, diante do Senhor, como é difícil às vezes pedir com fé, né? Porque às vezes a gente acha que pedir com fé é pedir como se fosse grudado num amuleto. A fé é externalizada pelo seu coração. A fé é dada por Deus, Ele sabe o tamanho da sua fé. E às vezes você pede coisa tão sem fé diante do Senhor. Talvez você pede por pedir. Olha o cenário. Tem um Deus que você acredita, e você crê nesse Deus. Aí você sabe que esse Deus pode fazer os desejos do seu coração ser realizado. E você chega diante dele pedindo: Senhor, eu estou precisando disso aqui, daquilo ali. Mas você não chega diante do Senhor com o coração quebrantado diante dele, dizendo: Senhor, não tenho mais nenhuma esperança. Estou totalmente destruído e quebrantado. O Senhor sabe do tamanho da minha fé. O meu desejo é que o Senhor aumente a minha fé e conceda o desejo do meu coração, se for da sua vontade. São orações diferentes, gente. E às vezes até o nosso joelho no chão foi colocado de forma incrédula.
incrédula. Porque a gente acha que vai orar a Deus para que Ele atenda o nosso desejo simplesmente porque Ele é o nosso Deus. Então assim, Ele é o meu Deus, Ele tem que atender o meu desejo. Sabe o que o Senhor tem que fazer por nós? Absolutamente nada. Tudo que nós temos é pela graça dEle. Favor imerecido. Eu e você não merecemos nada. Mas que bom que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Que bom que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, meus irmãos, peça sabedoria ao Senhor. Você que está desejando agora entrar num relacionamento amoroso, peça sabedoria ao Senhor. Mas peça de verdade. Talvez chegou o tempo, você está escolhendo, você está olhando. Puxa vida, peça sabedoria a Deus. Analise toda a situação que o Senhor está colocando diante de você. Tome uma decisão convicta, baseada que aquilo de fato é a melhor decisão para o momento. Faça as coisas acontecerem. Não seja movido pela beleza, pelo falar, forma sutil que o rapaz chega ou a moça chega diante de você. Olha, ele é tão bom, oh meu Deus. Quando alguém quer alguma coisa, meu amigo, ele se revela a melhor pessoa do universo. Fala tão manso que você acha que, meu Deus, será que ele vai falar assim toda a vida no meu ouvido? Quero dormir e acordar com essa fala tão mansa. Depois a fala mansa começa a ficar um pouco mais grossa. Depois você vai vendo que não era aquilo. Mas você foi movida pelo que você viu, pelo que você ouviu. Aplicando para a igreja agora também. Peça sabedoria a Deus para que dê discernimento a você, para que você viva uma vida de comunidade sadia e santa diante do Senhor. Para que você vença as diferenças da vida. Para que a gente venha para a igreja sem impedimento nenhum no nosso coração, porque tem A ou B aqui que nos difere. Para que a gente possa olhar para o nosso irmão com um olhar de amor e santidade e poder estender a mão e dizer, oh, eu sou filho de Deus assim como você, pecador como você, nós estamos aqui pela graça do Senhor. Isso não é fácil, gente. Parece fácil daqui de cima, mas não é. Por isso eu digo, peça sabedoria a Deus. Só Ele pode nos ajudar nesse momento. Só o Senhor pode nos ajudar. Por último, Tiago ele escreve do verso 12 ao verso 16, dizendo o seguinte: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Nunca se deixem enganar, meus amados irmãos. Querido, isso soa como uma das bem-aventuranças de Jesus no Sermão do Monte, que nós estamos estudando de EBD. Veja só que interessante. Nessas grandes declarações de bênção, Jesus não nos disse, no Sermão do Monte, eu estou falando do Sermão do Monte, Jesus não nos disse a única maneira pela qual podemos ser bem-aventurados. Nós estamos estudando sobre isso. Ele só disse, feliz aquele, na minha versão, na sua versão pode ter bem-aventurados, no Sermão do Monte. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os justos, bem-aventurados, ele só diz bem-aventurados. Mas Tiago está dizendo uma coisa interessante. Aqui em Tiago nós aprendemos que podemos ser bem-aventurados ao suportarmos a tentação. Olha o que o texto está dizendo para mim e para você. Tiago está dizendo o seguinte: feliz é aquele que suporta com paciência tentações e provações, porque depois receberá a coroa da vida. Feliz é aquele, ou seja, bem-aventurado. Próximo slide pode passar. Tiago não diz bem-aventurado o homem que nunca é tentado. Tiago não diz isso.
Ele também não diz, bem-aventurado o homem que acha fácil vencer todas as tentações. Tiago não diz isso. Agora, ele diz o seguinte: a promessa de bem-aventurança é dada àquele que suporta a tentação. E eu vou finalizar dizendo isso para você, porque eu estou diante de jovens e adolescentes, alguns casados, outros não, mas talvez a gente pense que a tentação que vem sobre nós é sempre só na área sexual. Não. Os casados aqui, noivos, enfim, namorados, obviamente tem que ter um cuidado a mais sobre isso. Cuidem do coração de vocês. Cuidem do coração de vocês. Eu lembro de uma frase: não sou melhor que ninguém, pelo contrário, sei reconhecer minhas fraquezas e meus limites. Eu lembro de uma palavra que me deram em 2020, antes da pandemia. Eu viajei na semana da pandemia, sem saber ainda que era pandemia, para um evento a trabalho em São Paulo. E lá era liberado muita coisa. E eu ia para o evento, ficava no hotel, saía para comer. E aí me perguntaram, numa van, indo para o centro de conferência: por que você não trai a sua esposa? Todo mundo aqui faz isso. Por que você não trai? A minha resposta não foi simplesmente pensar em Jamile naquele momento, diante de Deus. A minha resposta foi pensar sempre no Senhor. Se eu não traio minha esposa pela aliança que eu fiz com Cristo, eu tenho medo da mão de Deus, do temor do Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer comigo. Às vezes dá medo mesmo, porque eu sei que Ele é santo, Ele é justo. Obviamente, por consequência, vem minha esposa. Agora, por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês são tentados todos os dias. A gente fez um congresso aqui, um acampamento uma vez, e saímos com aquela música de Tales: eu escolho Deus, todo dia a tentação vem e me chama, todo dia não sei o que me chama. Todo mundo cantou essa música no auge de Tales. Mas você ainda não reparou que muitas das tentações que batem na sua porta, você cede. E sabe o que mais me impressiona diante do nosso meio? É que você cede de maneira consciente. Alguns de vocês, e eu também já fiz isso, nós cedemos muitas tentações de maneira consciente. Eu sei que aquilo é errado, sei que eu não posso, mas eu vou. Sei que é errado, sei que eu não posso, mas eu vou. E aí Tiago traz uma lição muito preciosa para mim e para você. Bem-aventurados aqueles que suporta. Significa que você não vai ser tentado? Pelo contrário, significa que você tem que suportar. Bem-aventurado aquele que suporta a provação e tentação. Nesse texto, Tiago declara o propósito de Deus em permitir a tentação. Sabe por que o Senhor permite que você seja tentada, Fernanda? Sabe por quê, Jackson? Sabe por quê, Tiago? O Senhor permite que eu e você sejamos tentados? Porque se nós suportarmos, Laiane, até o fim, Ele nos concede a coroa da vida. A coroa da vida só é dada àqueles que vão suportar até o final as tentações e provações. À medida que perseveramos na tentação, nós somos aprovados e seremos recompensados, pois a obra de Deus em nós é evidente por meio da resistência à tentação. Eu e você precisamos resistir. Não vai ser fácil, mas lembra que no início Ele também produz paciência em nós? Lembra que no início também Ele nos ajuda com a sua graça fortalecedora? Então, queridos, Tiago nos lembra que realmente vale a pena suportar as tentações que enfrentamos. Vale a pena. A nossa firmeza será recompensada ao demonstrarmos o nosso amor por Jesus aos que amam, resistindo à tentação. E mais uma vez eu digo para vocês aqui, adolescentes, jovens, o Senhor vai colocar diante de você algumas provações.
E você vai precisar suportar. O seu corpo, os seus desejos, a sua mente vai desejar algumas coisas que vai tentar você e você vai precisar suportar. Tiago, em algum momento aqui, eu não li ainda, mas Tiago não disse aqui em nenhum momento que tudo isso ia ser fácil. Não tem na minha versão. Se tiver na sua, talvez a gente veja, mas na minha não tem. Dizendo assim, ó, suporte, fique tranquilo que vai ser fácil. Tem não. Por isso que eu gosto de Tiago, porque ele abre logo o jogo. Olha, se você não suportar até o fim, não vai. E eu estou falando aqui agora de vida eterna. Aqueles que suportam as provações e tentações vão ganhar a coroa da vida, dada pelo Mestre Jesus. E com todo respeito, eu quero ganhar essa coroa da vida. É a única coisa que me move nessa terra, é chegar diante do meu Deus e dizer, Senhor, aqui estou, pronto, humano, pecador, falhei diversas vezes, um cara ruim, tentava às vezes querer fazer o bem, não fazia, fazia muita coisa errada, mas eu sempre busquei ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração, e eu acredito que é o meu desejo para você também, em nome de Jesus. É Tiago deixando claro para mim e para você que nós seremos tentados, mas nós precisamos perseverar até o final, para ganharmos a coroa da vida. Então, queridos, a grande estratégia de Satanás na tentação é nos convencer de que a busca por nossos desejos corruptos, de alguma forma, produzirá vida e bondade em nós. Engano do Satanás para mim e para você é fazer você entender que aquilo que você deseja é bom para você. O diabo tentando colocar na sua vida. Não, esse desejo é bom sobre você. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Ainda ontem a gente estava conversando aqui sobre como ajudar vocês numa caminhada mais sadia, mais sólida. E como me entristece ver gente que trabalhou comigo em liderança, talvez cresceu comigo, eu estou há 11 anos aqui, cheguei aqui ainda antes dos 20, que hoje não participa mais dessa casa de oração. Alguns cederam à tentação. Alguns muitos cederam. Mas ainda existem aqueles que não se dobraram a Baal. Ainda existem aqueles que não se dobraram a Baal. Ainda existem aqueles que estão aqui, perseverantes diante do Senhor. E minha palavra ao seu coração, para encerrar, é com uma boa esperança. É dizer o seguinte: a boa notícia para mim e para você é que as provações e as tentações ocorrem dentro dos limites determinados por Deus. Há um limite que o Senhor diz, opa, é até aqui. Sabe por quê? Lembra do nosso grande amigo Jó também? Jó, um homem justo e temente a Deus. Primeiro versículo de Jó. Primeiro, Jó, um homem justo e temente a Deus, oferecia sacrifício por favor dos seus. Jó. E depois você vê a derrocada na vida daquele homem. E chegam os amigos. Lembra dos seus amigos, dos meus amigos? É até difícil às vezes se abrir com algumas pessoas, mesmo num grau de intimidade, porque sempre acha que você está em pecado. Será? Trocar. Agora. Então, assim, às vezes é até difícil você se abrir com alguém, porque sempre acha que você está em pecado, assim como os amigos de Jó. Jó, o que foi que você fez? O que foi que você fez? O que foi que você fez? E ele dizendo, eu não fiz nada, e um dizendo, vai, e o outro não. Rapaz, você precisa contar, confesse seu pecado. Não, eu não fiz nada. Chega o mais novo, assim como o mais novo de vocês aqui, porque antigamente não poderia o mais novo aconselhar o mais velho. Hoje talvez já se receba com uma certa restrição, mas antigamente era lei, não poderia. E o mais novo diz, opa,
Opa! Quem disse que esse cidadão tem que fazer alguma coisa para que o Senhor permita que as coisas venham sobre a vida dele? Quem és tu, Jó? Quem és tu, Jó? Esse diálogo acaba, o diálogo dos quatro, o Jó e os três amigos, no capítulo 38. Do capítulo 38 ao capítulo 41, todo, 3 capítulos, é só Deus falando. Só 3 capítulos, só Deus falando com Jó. Jó. Lembra de quando você achava que me buscava porque eu oferecia sacrifício? Tudo aquilo era em vão. Jó. E às vezes a gente acha que está fazendo algo por Deus, né? Não, eu vou ao culto. Não, eu vou a EBD. Não, eu oro, eu participo do pequeno grupo. Estou fazendo algo pelo Senhor. Como se o Senhor estivesse pronto a receber alguma coisa seu. O salmista vai dizer que eu e você não podemos oferecer nada ao Senhor. Salmo 126. O que darei eu por todos os benefícios que me tem feito? O que é que eu posso oferecer ao Senhor? Nada. Absolutamente nada. Agora, capítulo 42 de Jó, do verso 3 ao 5. Tem um tempo já que eu quero pregar sobre isso, mas às vezes não consigo sentar, porque é tão profundo para mim aquele texto. E Jó dizendo: Senhor, eu fiz tanta coisa, mas eu nunca te conheci. Nunca te conheci. Como pode, meus irmãos? Como pode? Eu nunca te conheci, eu achava que eu te conhecia. Agora é que meus olhos te veem. E sabe quando foi que Jó viu a Deus? No momento de dificuldade, de provação. Jó foi provado pelo Senhor, mas não tentado. Porque quando Satanás chega diante da presença de Deus e diz: deixa que eu toque nele para você ver se ele não vai fraquejar. O Senhor diz: pode ir, meu querido. E Satanás vai lá e tira. E ele dizendo: fui lá. Ele diz: faz de novo. Ele: pode ir. E Jó firme. Jó firme. Ele diz: agora, já que eu toquei em tudo, ele não fez, deixa eu tocar na vida. Vida. Porque eu e você não sabemos lidar com a morte. Então ele quer tocar na vida e o Senhor permite. Meu Deus do céu. E Jó firme. E aí não tem jeito. Há um diálogo dos dois e o próprio Jó reconhece: eu achava que conhecia o Senhor. Eu achava que eu oferecia sacrifício, eu achava que eu orava pelos meus filhos, eu achava que era temente, eu achava. Mas agora os meus olhos te veem, sabe onde? Na provação do Senhor. É difícil às vezes ver Deus na provação? É difícil. Elias, ao invés de recorrer ao Senhor, correu para a caverna. Homens de Deus. Então assim, é difícil. Agora, existe um limite para que o próprio diabo trabalhe a tentação na sua vida, porque esse limite é dado por Deus. O curso do universo está na mão do nosso Senhor. A sua vida está na mão do nosso Senhor. A provação e a tentação que sobrevém sobre você, há um limite dentro da soberania divina do Senhor. Deus dá graça suficiente para que seus servos passem por provações, bem como dá escape necessário para que eu e você possamos resistir às tentações. Ele dá graça na provação e dá escape na tentação. Tem alguns aqui que já sentaram comigo recentemente de gabinete para poder dizer: e aí, pastor, o que é que eu faço? Estratégias. Escape necessário. O que é que você faz nesse exato momento por causa disso? Isso. Vai para outro canto. Foge.
escape necessário, o Senhor provendo para mim e para você, para fugir das tentações. Agora, se for provação, graça do Senhor. Graça de Deus sobre a sua vida. Para encerrar, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, verso 13, dizendo que nenhuma tentação sobreveio a vocês, exceto aquela que é comum a todos. Mas Deus é fiel, que não deixará que vocês sejam tentados além daquilo que vocês conseguem suportar. Mas com a tentação Ele também providenciará um modo de escapar para que vocês possam suportar. Suportar. Queridos, seja como for, o importante é que nada foge do controle de Deus. Nada. Absolutamente nada. Além disso, os fiéis que suportam as provações e vencem as tentações recebem a promessa de uma grande recompensa, a coroa da vida, concedida àqueles que suportam até o fim e perseveram até o fim. Eu acredito piamente que talvez essa seja uma das séries de mensagens que mais vai confrontar o nosso coração. Porque ele vai falar diretamente comigo e com você em áreas que eu e você passamos quase que corriqueiramente. Meu irmão Tiago vai tratar tanta coisa que nós vivemos quase que diariamente. E vivemos da maneira que nos apraz. Tiago vai dizer, opa, tem coisa errada aí, amigão. Tem coisa errada aí, amigona. Então, meus queridos, você está sendo tentado em alguma área da sua vida? Tem alguém tentando você? Você acha que o inimigo está usando alguém para tentar você? Tentar como assim, pastor? Tentar fraquejar a sua fé. Eu queria orar por você. Você que está sendo tentado. Mas eu queria orar também por você que está passando por provação. Você vê que o Senhor colocou diante de você talvez uma situação que vai exigir muita sabedoria para que você possa sair dela. Meu Deus, só graça do Senhor. Eu não vou mentir, eu estou passando por uma provação, sei disso, plenamente, que é uma provação, plenamente. Já há um tempo isso, plenamente, sei que eu estou passando. E todos os dias, quase que diariamente, ali sentado antes de subir, pedindo a Deus, Senhor, me dê graça. Graça, Senhor, eu preciso de graça, graça. Eu preciso suportar. Talvez alguém aqui esteja passando também por isso. Tentação e provação. O que podemos fazer é clamar ao Senhor. Assim como a palavra dele diz em Tiago, clame, peça a sabedoria, que Ele vai conceder de acordo com o seu coração. Eu queria orar por você nesse momento. Então você que acha que se enquadra em uma das duas situações de tentação e provação, já sabendo diferenciar o que é uma, fique de pé nesse momento e vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. O que podemos fazer é orar. Não tem outra saída, não. Não temos outra saída. Espírito Santo de Deus, nosso desejo aqui nesse momento, o Seu som dos nossos corações. Senhor, o som do nosso coração. Tem gente aqui sendo tentada pelos seus desejos e pelo inimigo nesse momento. Parece que diariamente, de maneira sistemática, a tentação bate à porta dessa pessoa e ela já está quase que cedendo. Senhor, em nome de Jesus, concede força, Senhor.
estratégias, Senhor, dá estratégias a esses jovens e adolescentes, aos adultos nesse momento, para que não caia em tentação, Senhor. Senhor, cuida e fortalece a fé. O que nós podemos fazer é clamar ao Senhor, assim como estamos fazendo, e clamar, aumenta a nossa fé, Senhor. Sabemos que a tentação não vem do Senhor, nós sabemos disso, mas o Senhor é a nossa única fortaleza, e nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixa cair em tentação, assim como o Senhor nos deixou como modelo de oração. Não nos deixa cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, cuida do coração desses jovens nesse momento, Senhor. Tanta gente aqui caindo quase que diariamente, Senhor, na tentação. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda o teu filho e a tua filha. Que ele saia daqui renovado pelo teu Espírito Santo, a continuar lutando, Senhor. Em nome de Jesus. O nosso desejo também é orar por aqueles que estão sendo provados pelo Senhor. Senhor, nós estamos aqui de pé. Nosso coração por dentro, Senhor, às vezes só quer chorar. Parece que não tem fim. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e concede graça quase que de segundo a segundo sobre a nossa vida, para que nós possamos vencer, Senhor, essa provação. Tiago vai dizer que nós precisamos suportar a tentação, porque suportando a tentação, Senhor, nós alcançaremos a coroa da vida. Nos ajuda a suportar a tentação e as provações, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Derrama a tua graça sobre nós. Inunda o nosso coração. Nós clamamos nessa noite a esse único Deus, ao Deus que nos ouve, ao Deus que está atentamente inclinado para ouvir as nossas orações, assim como diz a tua palavra nos Salmos, que o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. Nós oramos a esse Deus, ao único Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.